Rádio Café FM apresenta Programa Cristo no Lar. Um programa da Paróquia de São Sebastião de Espera Feliz. Prezado irmão, irmã, bom dia. Que bom estarmos juntos mais uma vez com o nosso programa Cristo no Lar. Então vamos iniciar o nosso momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na semana passada, o nosso assunto, como estamos no mês vocacional, semana passada nós falamos um pouco sobre a questão da cultura. A cultura somos nós seres humanos que vamos criando as culturas. E nós falamos sobre a cultura vocacional. E hoje o assunto nosso vai ser o mesmo assunto, claro, porque estamos dedicando mais o mês de agosto às vocações. A igreja lembra com mais amor e carinho. Então hoje a gente vai ver um pouco dentro da questão da cultura, vamos ver os conceitos de cultura. Então vamos conversar um pouco sobre conceitos de cultura. Então pode-se, portanto, falar de cultura de algo como poderia ser um valor considerado importante. Por exemplo, uma cultura da responsabilidade, cultura da liberdade, do ambiente ou do respeito pelo outro, e que se quer, ao mesmo tempo e com as próprias forças, promover, construir, colocar no centro da atenção geral, envolvendo a ação de todos. Então isso a gente vai, nesse sentido, construindo a questão da cultura, ou podemos até falar em culturas. Então cultura, nesse caso, não seria mais apenas um fato genérico, cognitivo, tampouco indicaria simplesmente um interesse, ou uma habilidade quaisquer, mas significaria, ao mesmo tempo, conhecimento, interesse particular, e, acima de tudo, envolvimento pessoal e interpessoal para construir algo em que se acredita e de que está convencido, porque se a gente não está convicto daquilo que vai sendo construído, então a construção não vai ser uma construção bem feita. Então, e que se torna sempre mais patrimônio de todos. Então a cultura não é apenas de uma pessoa ou de um grupo. A cultura, ela é algo que vai sendo construída e depois vai sendo vivenciada por todos. Então é neste sentido que queremos falar de cultura da vocação e das vocações. Porque se a gente fala de um modo mais específico, a gente fala, aí tem a vocação, mas tem as vocações. E vocações são diversas. São vários modos que Deus vai chamando. Ou simplesmente de cultura vocacional, de um modo mais abrangente. Então, a partir dessa especificação, passamos agora a ver mais de perto o termo cultura a partir do ponto de vista do elemento constitutivo. Quais são os componentes de uma cultura? Então a gente vai ver essa primeira pergunta, a gente vai ver isso um pouco mais à frente. Quais são os componentes de uma cultura? O que nos consente dizer, por exemplo, que estamos verdadeiramente construindo uma cultura da responsabilidade? Então, outra pergunta. Em relação a nós e ao nosso tema, falando sobre o conceito de cultura, ou a cultura vocacional, é suficiente esclarecer os conteúdos teológicos para dizer que na igreja existe uma cultura vocacional? Uma outra pergunta. E também a teologia é o único componente da cultura vocacional ou existem outros? Então ficam alguns questionamentos para nós. Mas é importante fazermos essas perguntas. Do contrário, daremos por descontado
o que não é, ou corremos o risco de construir a instalação vocacional sobre bases pouco sólidas, que nos impedem de levar a termo a construção do edifício vocacional, arriscando-nos, no final, a tornar-nos ineficazes em nosso anúncio e compromisso vocacional. Se não construirmos uma autêntica cultura vocacional, nossa proposta será muito menos recebida e compreendida em seu valor. É como se estivesse suspensa no vazio. Então, cultura, para ser bem construída, ela tem que ter uma base sólida. Agora, quando fala em base sólida, qual que é a nossa base sólida? Olha, a base sólida é a palavra de Deus. É a partir dela que nós vamos construindo, se a gente fala na cultura mais no sentido teológico e mais divino, é a partir da palavra de nosso Deus. Outras culturas vão sendo construídas, vão sendo lançadas, mas estamos aqui falando de cultura sagrada, dos valores evangélicos. Tá, então, aqui nós vimos hoje alguns conceitos de cultura, e amanhã nós vamos ver para construir uma cultura vocacional. Então, aí a gente vai ver assim, o que precisa, falando no campo da cultura, o que é preciso, o que é necessário para construir uma cultura vocacional. Então, só adiantando, para construir uma cultura vocacional, tem que ter 3 componentes: mentalidade, praxis e sensibilidade. Então amanhã a gente conversa sobre esses 3 componentes. Então vamos agora ao nosso santo evangelho do dia. Então o evangelho de hoje, desta quarta-feira, o evangelho está em Mateus, capítulo 18, versículo 15 até o versículo 20. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele não te ouvir, se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais 1 ou 2 pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo, eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, hoje, olhando para o Evangelho, nós podemos, se tirar um tema central do Evangelho, o tema é, acima de tudo, a misericórdia. Então, Jesus continua a tratar das relações, as relações dos discípulos com os irmãos e irmãs. Isto é, os pequenos, os pecadores, os colaboradores. A questão central hoje é, então, como deve ser a comunidade cristã, como ela deve se comportar perante o pecado e o escândalo, como está aqui o Evangelho de hoje. E perante o pecador, porque tem o escândalo e tem a questão do pecador. O pecado, Jesus condena o pecado, mas Jesus não quer condenar o pecador, desde que ele se converta, claro.
Então, Mateus já convidou a misericórdia ao contar a parábola da ovelha perdida. Agora, apresenta um itinerário que leva ao perdão. Aproximar do pecador, a sós, como o versículo 15. Aproximar a sós, repreendê-lo depois diante de 2 ou 3 testemunhas, o versículo 16. Interpelá-lo na assembleia, aí o versículo 17. Então Jesus confere aos seus discípulos um poder especial para realizar esta pedagogia, como está no versículo 18. A questão de ligar e desligar entre céus e terra. Então, o irmão só pode ser condenado quando teimar permanecer no mal, recusando a conversão e recusando o perdão. Nesse caso, Deus ratifica o agir da igreja. Ou seja, se ele quiser nem mesmo ouvir a igreja aí por último, então que seja tratado como pecador público. Agora a igreja não tem mais nenhuma responsabilidade sobre a pessoa. Então a correção fraterna deve ser realizada com extrema delicadeza e espírito fraterno, num ambiente de união e de oração, que garante a presença do ressuscitado. Então Cristo é a plenitude do amor, é a plenitude da graça. Somos chamados a viver unidos a Ele, na fidelidade aos seus ensinamentos, na comunhão com a sua pessoa, na fidelidade ao seu exemplo, especialmente no que se refere ao amor recíproco, procurando cada um de nós viver assim. Então criamos uma atmosfera espiritual cheia da presença de Cristo, que une, cheia de amor, de consideração, cheia pela certeza de sermos um lugar habitado ou um espaço teologal onde vive o ressuscitado. Então essa presença assegura a unidade entre o céu e a terra, a eficácia da oração, a alegria do Pai Celeste. Então, a unidade no nome de Jesus garante também a eficácia do nosso testemunho, a eficácia do nosso agir. Então, olhando para o que Jesus fala dessa correção fraterna, é claro que a gente é muito difícil a gente ter essa pedagogia entre nós, essa pedagogia que Jesus ensina, porque, infelizmente, existe em nós a semente do mal, a semente da maldade. Então, quando a gente fica sabendo de algo do irmão, da irmã, a gente, é claro que é muito difícil, né? Chegar perto da pessoa e falar, olha, fulano, você está errado ou está errada. É muito difícil, porque quando chega pra gente e fala que a gente está errado, logo a gente fica meio irado, né? Isso é meio natural da nossa defesa. Mas mesmo que a gente não tenha coragem de chamar o irmão para conversar, o irmão, como Jesus orienta, corrigi-lo a sós em particular, mas pelo menos que nós não coloquemos o defeito na pessoa no ventilador. E a gente gosta de fazer isso, né? Se bobear, a gente coloca até no Facebook como que a gente é mal. Então Jesus, para a gente, está mostrando um caminho diferente, né? Se a gente recebe alguma coisa, recebe um vídeo de alguma pessoa, o vídeo imoral, olha, apaga aquilo rápido, deleta, não passa para frente. Eu sou assim, se eu receber algum vídeo que não é algo imoral, ali mesmo eu apago, eu não passo para frente. Isso é muito feio para nós. Muito bem, então vamos agora, neste momento, nós vamos, só então relembrando, o nosso novenário continua em honra a Nossa Senhora da Glória. Então venha participar conosco da Santa Missa às 19 horas, na Matriz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, meu amado irmão e irmã, que o Senhor Deus continue abençoando o dia, o trabalho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus, até amanhã, se Deus quiser. A Rádio Café FM apresentou programa Cristo no Lar. Um programa da Paróquia de São Sebastião de Espera Feliz.